Fica aqui, meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, vem e fala ao meu coração. Com tua graça me alcançar, libertar-me com teu perdão. Que eu seja
Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vou pedir a atenção de vocês para passar 2 recadinhos muito breves. O primeiro é, os casais que já chegaram aqui e vão participar do momento de entrada dos casais e renovação de votos, dirijam-se até a galeria. Tá? O pessoal está terminando de organizar lá em cima, eles já estão nos finalmente ali, já estão posicionando todo mundo. Então essa é a última chamada para você que já chegou e ia participar. Se você chegou, não sabia que ia poder participar, esse também é um momento para você se dirigir até lá em cima, onde os casais estão se organizando, para que você possa entrar, participar desse momento especial de renovação de votos, tá bom? E antes de começar, nós queríamos também dar um destaque aos nossos amigos da mídia, que por algum motivo estão trabalhando hoje, né, Milton? Você que está trabalhando hoje aí. Pessoal, dá um tchau para o Milton ali. Milton, olha para todo mundo aí. Dá um tchauzinho para o Milton. Cadê a Márcia? A Márcia. Márcia do Milton, Miltinha. Sabe, lá em casa, eu e a Jaque, a gente chama o Miltinho e a Miltinha. Fica a dica para vocês aí. Os dois estão trabalhando hoje, eles não vão poder entrar, então eu queria deixar aqui, em especial, esse início como uma gratidão a eles também. Rodrigo e Anice também estão trabalhando hoje ali. Queríamos também deixar essa gratidão para eles que vão participar desse momento, mas nos backgrounds também. Em alguns minutinhos nós já começamos. Pode deixar a música rodando aí.
Boa noite. É uma grande alegria receber vocês aqui conosco para essa noite tão especial. Hoje celebramos algo precioso. O amor construído dia após dia, fortalecido pela fé, pelo compromisso e pela presença do Deus no lar. O tema dessa cerimônia é Chaves da Felicidade Familiar. E assim como uma chave abre portas, existem princípios que abrem o caminho para famílias mais unidas, lares mais felizes e relacionamentos mais fortes. Entre essas chaves estão o amor, perdão, paciência, a fé e a decisão diária de caminhar juntos. Nesta noite, teremos o privilégio de acompanhar casais que decidiram renovar seus votos diante de Deus, reafirmando promessas feitas com amor e renovando seu compromisso de seguir juntos em cada etapa da vida. Que esse momento seja uma bênção para todos nós e que Deus continue sendo o alicerce de cada família aqui representada. Neste momento, convidamos os casais que participarão da renovação de votos. Cada história que veremos entrar representa anos de amor, desafios superados, conquistas compartilhadas e a fidelidade de Deus conduzindo cada família. Recebemos agora cada casal com carinho, enquanto conhecemos um pouco de suas histórias e suas trajetórias. Gostaria de convidar o pastor Clayton Sintra, sua esposa Gesane, que eles possam entrar e compartilhar conosco sua história, muitos anos de casados que só eles sabem. Também gostaria de convidar pastor Irineu Moraes e Kátia Moraes. Tem 2 filhos e casados há 20 anos, se conheceram no ensino médio e estão firmes e fortes no caminho de Deus. Quero chamar Gilmar e Elisângela, casados há 20 anos, se conheceram no ensino médio. Gilmar gosta de pescar e Elisângela de viajar. Alci e Tude, casados há 4 anos, pais de 3 filhos. Se conheceram na IAGE Xingui e gostam de viajar e visitar a família. Gostaria de chamar também Cleonice e Luiz Antônio, pais de 3 lindos filhos e se conheceram no trabalho. Gostam de viajar também e estar com os amigos. Mauro e Elza podem entrar, casados há 31 anos, pais de Ana Laura. Se conheceram na IASD Central de Curitiba e gostam de participar juntos de atividades da igreja. O casal Marleide e Alberto, casados há 24 anos e pais de 1 filho. Se conheceram no trabalho e gostam de pescar, estar na natureza e com a família. Ana e Paulo, casados há 35 anos, amigos desde a infância, gostam de passear, assistir filmes e conversar. Cleverson e Débora, casados há 29 anos e pais de 3 filhas, eram vizinhos quando se conheceram, gostam de viajar e passear juntos. Andressa e André, casados há 2 anos e pais de 1 filho, se conheceram na faculdade e gostam de estar em família. O casal Daiane e Clayton, eles se conheceram quando eram vizinhos e gostam de assistir filmes juntos. Adriana e Paulo, casados há 28 anos e pais de 3 filhos. Se conheceram no Largo da Ordem e gostam de viajar e reunir a família. Esse aqui eu gosto. Leonardo e Leia, casados há 1 ano e pais de 2 filhos. Se conheceram no acampamento de carnaval e gostam de curtir noites e jogos em família. Também gostaria de chamar Everaldo e Gisele, casados há 31 anos, pais de 3 lindos filhos. Se conheceram em uma festa junina e estão aí hoje. O casal Gésio e Josi, casados há 45 anos e pais de Rafael e Ellen. Se conheceram em uma festa de 15 anos e gostam de estar com filhos e netos. Márcia Palu e Liomar, grande casal aqui do Tingui, casados há 28 anos e pais de 1 filho. Se conheceram no clube de desbravadores e gostam de orar juntos, ir à praia e curtir os netos. Noemi e Márcio, casados há 31 anos, pais de Felipe e Rafa. Se conheceram na igreja em Santos e gostam de viajar em família. Convido também Nancy e Joel, casados há 46 anos, pais de 2 filhas. Se conheceram em frente à casa de Nancy e gostam de viajar. Cassiano e Ana, casados há 12 anos e pais de 1 filho. Se conheceram pela internet e gostam de passear e conhecer novos lugares. O casal Verone e João,
casados há 37 anos e pais de 3 filhos, se conheceram em Bituba e gostam de viajar e ajudar as pessoas. Convido o casal Padilha e Dani, casados há 18 anos e pais de um filho, se conheceram no trabalho e gostam de viajar e servir a igreja. Convido também o casal Andrés e Andresa, casados há 2 anos e pais de um filho, se conheceram na escola sabatina da classe jovem do Tingui, ô glória, e gostam de aproveitar o tempo juntos. Gisele e Walter, casados há 31 anos e pais da Raquel, se conheceram em Foz do Iguaçu, gostam de viajar, passear no parque e comer pizza. Eu gosto também. Elias e Tainá, casados há 9 anos e pais de Cecília e Benício, se conheceram na igreja e gostam de estar com a família e os amigos. Marli e Renato, desgranhenta, casados há 44 anos e pais de 3 filhos, se conheceram no trabalho e gostam de viajar e curtir a família. Robson e Débora, casados há 13 anos e pais de 3 filhos, se reencontraram pelo Facebook e gostam de assistir filmes em família. Edemar e Márcia, nossos donos do clube aqui dos Desbravadores, nossos diretores, casados há 23 anos e pais de 2 filhos, se conheceram na igreja e no clube de Desbravadores, gostam de cozinhar, passear e estar com a família. Fernando e Ana Paula Filipac, meu sogro, minha mãe, sogra, pai do Guilherme, casados há 22 anos, pais de um filho, se conheceram em um karaokê e gostam de fazer trilhas e contemplar a natureza. Eloí e Mara, casados há 48 e pais de 2 filhos, se conheceram quando trabalhavam em lojas vizinhas. Ele gosta de música e ela de estar em família. O próximo casal, vocês vão ter que me ajudar. Acho que é Sérgio. Pula pro próximo então, a Duda ajuda a gente lá. Duda, coloca o nome pra nós lá. Vamos pro próximo. Luiz Carlos e Renerita. Então é esse mesmo. Casados há 41 anos e pais de 4 filhos. Se conheceram no ponto de ônibus e gostam de estar em família. Vânia e Tiago, casados há 16 anos e pais de um filho. Se conheceram em acampamento da igreja do Tingui e gostam de viajar e estar com os amigos e familiares. Adriele e Giovanni, casados há 9 anos, têm um filho e 2 enteadas. Se conheceram em um bar e hoje gostam de fazer tudo juntos. Bruno e Caroline, casados há 16 anos e pais de 2 filhos, se conheceram no Clube de Desbravadores e gostam de correr. Olha aí, o pessoal que está no Clube de Desbravadores ainda tem esperança, viu? Marli e Mário, casados há 45 anos e pais de 2 filhos. Se conheceram através de amigos na Rua 15 e gostam de viajar de carro. Lincoln e Zailda, casados há 38 anos, pais de 2 filhos. Se conheceram em um barzinho e gostam de viajar e reunir a família. Michele e Jonas, casados há 15 anos e pais do Henrique, se conheceram no happy hour e gostam de viajar e aproveitar os momentos a 2. Cirlei e Gilson, casados há 33 anos, também pai de 2 filhos, se conheceram uma balada e gostam de ir à praia com a família. Próximo casal, Marli e Daniel, 39 anos de casados. Muitos filhos e muitos netinhos. Wellington e Tiei, 10 anos de casados, 2 filhos, Miguel e Emanuel, gostam de estar com a família e amigos. Nosso digníssimo pastor Edivaldo e sua esposa Claudete, 51 anos de casados, um exemplo para nós. E o que eles mais gostam de fazer juntos é dar estudo bíblico. Ô glória! Nosso novo casal aqui da igreja, Jéssica e Alessandro, 7 anos de casados, estão agora no louvor e nos ajudam muito. É isso aí. Quem não veio de bike, Ale? Ah, rapaz. E o nosso último casal da noite, Paulo e Mídia, 9 anos de casados, muitas histórias para contar. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite e que o Espírito Santo de Deus console e nos oriente em cada momento. Pedimos que nesse momento você coloque o seu coração em oração para que todos os casais aqui representados recebam as bênçãos do nosso Senhor. Amém.
Boa noite, Distrito do Tingui. E convidados, porque nós temos pessoas que não fazem parte também do distrito, e são todos muito bem-vindos. Neste momento nós vamos louvar. E essa primeira música que nós vamos cantar, ela é um convite. Em algum momento nós vamos cantar Reina sobre o meu lar. Cante pensando nisso e convide o autor do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a reinar também no seu lar. Que Ele seja o que vai conduzir todas as coisas. O sucesso do casamento é um triângulo amoroso. Deus comandando o casal. Que nós possamos relembrar isso hoje nesta cerimônia. Vamos ficar de pé, igreja. Reina sobre eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração.
Me derramar. Santo, 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 digno é aquele que reina por toda a eternidade. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, toda a honra e toda a glória. Neste momento, louve com o coração ao Rei dos reis, o Rei do universo, santo para sempre. Cantando ao
igreja. E os anjos o teu povo canta, Santo, se ao reino dos reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Grande Deus e eterno Pai, acabamos de cantar Santo, 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 porque somente o Senhor é santo. E nesta noite queremos sentir a sua presença como já sentimos neste momento. Esteja trabalhando em cada mente, em cada coração, fortalecendo cada lar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui conosco nessa noite, para que nós possamos finalizar o final de semana da família. Eu sou o Jonas. E eu sou a Michele. Nós somos os líderes da família do IAS de Bacaxeri, da Igreja do Bacaxeri, do BAC, como é bem conhecido. Estamos muito felizes de estarem aqui nessa reunião do distrito, onde reúne as igrejas, e é um privilégio para nós estarmos aqui, podemos participar com vocês, mas trazendo dois propósitos. O primeiro é todos estar na presença do Senhor e colocando Ele e exaltando o nome dEle. E em segundo, colocando a nossa família aos pés dEle, porque a base de tudo aqui na terra é a família. E é o ministério que Deus criou assim, que Ele tem um tremendo carinho, que é a família. Então, é um privilégio estar aqui com vocês esta noite. O que nós vamos fazer aqui, Michele? O que temos aqui em nossas mãos? Nós vamos fazer agora uma coisa que todos nós gostamos. Quem aqui não gosta de sorteio? Acho que todo mundo gosta de sorteio. E agora é o momento dos nossos sorteios. E nós temos aqui alguns brindes. Eu gostaria de falar primeiramente aqui, nós temos 3 bolos bem lindos e especiais, tá? Feito pela irmã Ana, delícias da Ana. Cadê a irmã Ana? Levanta a mãozinha aí, irmã Ana. Aí. Muito obrigada, irmã Ana. E eu tenho certeza que quem ganhar esse bolo aqui, olha, vai ser vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Espero que seja eu. Como que vai funcionar o nosso sorteio hoje? Nós temos aqui 40 nomes de casais representando as famílias que estão aqui. E nós vamos chamar para esse sorteio uma criança.
Quem é uma criança corajosa que quer vir aqui na frente? Aí. Já tem um vindo aqui. Tem dois. Tem dois, pode vir, Então tá pode bom. vir. Olha só, fica aqui do ladinho, tá? Venham aqui do lado do tio aqui, um Um lá e o outro e um aqui. Aí. Como que é o seu nome? João. E o seu nome? Theo. Theo. Muito bem. A Cecília. está Queremos sendo chamar a Cecília para convocada. vir aqui também. A Cecília vai ajudar também. Cada um vai fazer um sorteio. Deixa a Cecília falar o nome dela também. Como que é o seu nome? Cecília. Tudo bem. Muito bem. Então, como as mulheres têm vez, a Com Cecília certeza. vai começar. Cecília, você vai falar para nós um número de 1 a 40. O que vier na sua cabeça. 7. Número 7. André e Andressa. Muito bem, pode vir à frente. O André e a Andressa, os nossos primeiros casais que foram privilegiados com o bolo da irmã. Parabéns. Quem é o próximo? Agora é o Theo. Theo, fala um número para mim de 1 a 40 menos o 7. 16. Número 16. Quem é, Michele? Nancy e Joel. Ê! Casal maravilhoso. Parabéns. O senhor que é o vô dele? Ai, que coisa linda. Então vocês vão comer hoje? Hoje tem um cafezinho bolo lá na casa do especial. vô? Na casa do vô. Muito bem. E Então agora, João. João, um número, não pode falar o 7 e nem o 16. 10. Número Será? 10. Quem será? É o Léo e a Leia. Leia. É que tá Léo e um pouquinho Leia. diferente aqui a escrita para nós. O Léo e a Leia. Parabéns. Ah! Venha. Temos mais 2. Agora a Cecília de novo. Você lembra quais números não podem ser falados, Cecília? Então tá bom, então vamos lá. Qual é o número que você vai falar? 28. Número 28. Tararam. Quem que será? É o casal sortudo! O casal sortudo do Vaca. Vamos lá. Luiz Carlos e Renerita. Esse casal lá no Baca ganha tudo. Tem sorteio, eles estão envolvidos. Estão ganhando. Agora eles vão falar todos juntos. Eles combinaram aqui de falar juntos o número. Então, vocês vão falar o número. 17. Quem será? O número 17 é Cassiano e Ana. Correia. Cadê o Cassiano? Muito bem. Meus parabéns. Aí sim. Parabéns. Olha lá, ele ganhou! Você é sortudo, hein? Você também, né? Vou ter a sorte de vocês quando eu crescer. Olha aí, ó. Sério? Vocês são muito amigos? Muito legal. Parabéns. Ah, então tá bom. Aí, ó. Legal. Gente, muito obrigado.
Uma boa noite a todos e um bom culto. Que Deus abençoe todos vocês. E lembre, a família é o privilégio do Senhor aqui na terra. Que alegria ver as nossas novas gerações interagindo nesse momento especial. Queridos, nós estamos felizes e emocionados com o que está acontecendo. Gratidão às nossas igrejas do distrito por aceitarem o convite, o apelo de estar nesse momento especial. Gratidão mesmo. Eu queria compartilhar algo, apresentar para os oradores. Nós chegamos hoje um pouquinho mais cedo, hoje à igreja, para organizar alguns detalhes, e nós havíamos encomendado alguns salgadinhos, e o entregador da Uber, ele chegou aqui, fez a entrega, ele tinha embarcado no carro, ele desceu e voltou. E aí ele me procurou e falou assim: o senhor é o pastor? Eu falei: sim, eu sou o pastor. E aí ele olhou e falou assim: eu queria muito pedir que você orasse pela minha família, em específico pelo meu relacionamento meu e da esposa. A Kátia estava próxima, nós chamamos a Kátia. A Ana estava pertinho ali, nós chamamos a Ana. E a Gisele, né, Gisele? Estava ali, chamei todos eles. Nós fizemos um círculo e oramos pelo Ed e pela esposa dele. E eu pedi permissão, falei: Ed, eu posso orar no culto de novo pelo seu casamento? E ele falou assim: sim, pastor. E ele saiu muito emocionado. Nós anotamos o número, mandei um oi, e agora ele mandou um texto gigantesco, emocionado, e um áudio, chorando e agradecendo e reforçando o pedido para que a gente ore pelo relacionamento dele. E aí eu subi as escadas pensando na coincidência, né? Mas eu não acredito em coincidências, eu acredito em providência divina. Depois eu vou retornar para ele, orar e dar esse acompanhamento, né? Justamente no nosso final de semana da família. Que interessante. Deus, ele tem um propósito para tudo, e eu acredito nisso. Amém por isso? Nós queremos convidar os nossos oradores dessa noite. Por favor, pastor, vem cá. Vem cá, por favor, Gesane também. Pastor Clayton, ele já conhece 2 das nossas igrejas, né, pastor? Já esteve aqui e já esteve também na igreja do Bacaxiri. Só não conhece ainda a igreja do Vila Esperança. Eu não lembro se ele estava junto com ele nas 2, só no Baca, né? Então você está conhecendo o Tingui agora. E o pastor Clayton com sua esposa são grandes apoiadores nossos. Toda vez que a gente faz um pedido para ele, ele sempre nos atende de bom grado. O pastor Clayton estava esse final de semana, realizando o final de semana lá na igreja central de Ponta Grossa. É isso? Vocês estavam lá. E aí, assim, bem constrangido, eu comentei com ele, e ele falou assim: não, eu estarei sim lá, pode contar comigo, eu vou estar para a renovação dos votos. Pastor, é só gratidão por você ter aceitado esse convite. O pastor Clayton Sintra foi nomeado na nossa última quadrenal como o nosso ministerial. O ministerial é o pastor dos pastores, é ele que nos pastoreia junto com a sua esposa. Até então, ele estava aqui no nosso campo como pastor distrital, lá do distrito de Palmital. E a igreja lá gosta muito do pastor Clayton. O pastor Clayton, então, vem acompanhado da sua digníssima esposa, a Gesane. O casal tem duas filhas. A Gesane é professora, é colega de profissão e também estudante de psicologia. Sejam bem-vindos. Pastor e Gesane, os momentos seguintes são todos de vocês. Que Deus os use. Obrigado, pastor Irineu. Obrigado, irmã Kátia. É lindo estarmos em família, adorando ao Senhor. Vamos para cá. De fato, está sendo um final de semana muito gostoso, muito interessante e também muito proveitoso. E eu quero agradecer mais uma vez a presença da minha esposa. Nós estamos com o nosso coração bem apertado porque a saudade está muito grande das nossas pequenas filhas. Quem conhece sabe o quanto elas são pequenas. Quase do nosso tamanho. Uma tem 22 anos e a outra tem 19 anos.
Estamos contando não é nem os dias, são os minutos para que elas cheguem para passar as férias juntos. Né, amor? Queridos, está sendo um final de semana abençoado. Nós estamos vendo chaves importantes que têm contribuído com a felicidade das nossas famílias. E nesta noite não é diferente, nós vamos ver algumas chaves, algumas orientações que estão contribuindo ou que podem contribuir com o nosso relacionamento, não só de casais, mas também com toda a nossa família de Deus. Nós temos aqui algumas chaves, né? O diálogo, o amor, a união, o respeito, o perdão, e uma das principais chaves também é a oração. E é o que nós vamos fazer neste momento. Mais uma vez, vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos. E, pastor Irineu, se você me permite, eu posso orar mais uma vez pelo irmão, pelo senhor Ed, pela família dele, pelo relacionamento dele? Então, tá bom. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento tão especial em que estamos reunidos em família para podermos adorar ao Senhor, para podermos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus e continuarmos, ó Pai, buscando chaves que têm nos auxiliado no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com o esposo, com a esposa, com os nossos filhos, e assim, ó Pai, continuarmos nesta caminhada no preparo para juntos, muito em breve, como famílias, receber das Tuas mãos a coroa da vida eterna. Senhor Deus, ainda em Tua presença, nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Tua casa, de oração. Nós estamos aqui com a nossa família representada e nós estamos muito felizes, Pai, porque nós sabemos que quando nós buscamos o Senhor e queremos ficar mais perto do Senhor, o Senhor nos atende e o Senhor nos abençoa também. Nós Te agradecemos muito por este privilégio. Abençoa, Pai, cada família aqui. E pedimos também uma bênção especial sobre o relacionamento desse senhor, o Ed, com a sua esposa, com a sua família. Nós não o conhecemos, mas nós o entregamos em Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor pode e quer restaurar relacionamentos. Senhor Jesus, continua aqui com a gente. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amor. Um pouco diferente hoje, né? Vou pregar com a esposa do meu lado. Normalmente ela está sentada aí onde vocês estão, mas vamos pregar juntos hoje a palavra do Senhor, compartilhando um pouquinho dos benefícios da comunicação. Bom, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ao livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, nós vamos ver os versos 9 e 10. Vocês vão perceber que nós vamos fazer aqui uma introdução de como normalmente é o nosso coração, o coração humano, que é cheio de pecado, tem tendências ao pecado, mas nós temos chaves que podem contribuir para que essas tendências sejam transformadas e que possamos desfrutar de muitas bênçãos vindas diretamente do Senhor. Versos 9 e 10 do capítulo 17 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Verso 10, eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Queridos, que bom e maravilhoso é termos um Deus que conhece o meu coração, sonda a minha mente, assim como a sua também. Ele é misericordioso, Ele é bondoso.
Ele é grandioso demais. Essa passagem de Jeremias 17, versos 9 e 10, revelam duas verdades. Essa passagem revela duas verdades importantes que nós devemos relembrar e saber. A primeira dela é a verdade solene e uma esperança gloriosa. A verdade solene é que o coração humano, sem Deus, ele é incapaz de guiar-se sozinho. Sem Deus estar presente em nossa vida, nós não conseguiremos trilhar um caminho que seja um caminho de amor, um caminho de bondade, um caminho de relacionamento transparente, puro. Se Deus não estiver presente na vida da família, na vida do casal, na vida dos nossos filhos, na vida da igreja, possivelmente não estaremos andando em caminhos seguros. A outra parte é a verdade sobre a esperança gloriosa. É que esse mesmo Deus que conduz os nossos passos através da atuação do Espírito Santo trabalhando em nós, esse mesmo Deus, Ele conhece perfeitamente o nosso interior e pode realizar a transformação que não conseguimos fazer sozinhos. Isso é obra de quem, queridos? É obra do Espírito Santo. E Ele está presente aqui em nosso meio. Amém. E nós cantamos louvores ao nosso Deus. Nós oramos invocando a presença dEle aqui através da pessoa do Espírito Santo. E tenho certeza que você tem sido impactado tremendamente por esse poder maravilhoso da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Amém por isso? Deus seja louvado por isso. No livro de Tiago, capítulo 3, versos 5 a 8, nós vamos lembrar aqui quão perigoso e quão perigosa é a nossa língua. Um órgão tão pequeno do nosso corpo, mas que tem um poder de transformar, de quebrar, de maltratar pessoas, mas também tem o poder de levar transformação, cura, através de palavras bondosas, através de palavras doces, e principalmente quando nós estamos compartilhando um estudo bíblico ao levar o plano, a palavra de Deus, o plano da salvação, levando assim a palavra de Deus. Então, Tiago 3, de 5 a 8, diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Para que uma floresta seja incendiada, é necessário apenas uma pequena fagulha. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Essa é a nossa língua. Mas nós temos chaves que podem nos auxiliar e nos ajudar a dominar melhor esse órgão tão pequeno que é a nossa língua. Em Tiago 3, 5 a 8, é um chamado para que nós possamos vigiar o que nós falamos constantemente. A língua pode ser uma ferramenta de bênção ou uma arma de destruição. E quando Cristo governa com o nosso coração, as palavras passam a refletir a sua graça, a sua verdade e também o seu amor. Por isso, queridos, devemos cuidar muito com a nossa língua, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com o que nós vemos. Nós vamos continuar este momento buscando agora as chaves técnicas que vão nos auxiliar para melhor ter um relacionamento, não só com a minha esposa, ou a esposa com o esposo, mas também com os nossos filhos e entre comunidade também, família cristã
família de Deus na igreja. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez você já teve uma intenção, você queria falar uma coisa, mas acabou falando outra e a pessoa entendeu uma terceira coisa? Já aconteceu isso? E uma palavra, quando proferida, é igual você soltar em cima de uma montanha um saco de penas. Tem como você resgatar todas elas de volta? Não tem. Nós não conseguimos, né? Então, hoje eu queria trabalhar com vocês algo assim, bem rápido, mas nós vamos falar um pouco sobre algo que eu estou aprendendo, né? Mas eu já queria compartilhar com vocês, sobre Eric Berne. O que é quem foi esse senhor? Ele foi um senhor que estudou sobre as transações comunicativas, né? Ele trabalhou, criou algo que hoje é conhecido mundialmente por análise transacional. Então, o que seria isso? Na verdade, ele vem falando sobre a questão de como, assim, de uma maneira bem rápida, eu vou dizer para vocês assim, mais ou menos, como que ele observou como nós, seres humanos, dividimos o nosso tempo. Então, imaginem assim, você pega seu tempo e divide em 6 partes. Então, basicamente, nós temos essas 6 partes aqui que vocês podem ver ali. Nós vamos ver primeiro a questão do alinhamento ou isolamento. Então, olha só, como seria isso? Esse isolamento, nós teríamos a questão da mente quando ela quer descansar. Então, por exemplo, você está cansado, você está voltando do trabalho, às vezes no ônibus lotado, mas você está ali, coloca um fonezinho de ouvido, está quietinho, escutando uma música. É o seu momento de isolamento. Nós todos precisamos disso. É aquele momento assim que às vezes você está em casa, de repente todo mundo, um está na escola, outro está não sei onde e tal, e você está ali quietinho, colocando o juízo no lugar. Eu digo lá em casa que eu estou colocando meu juízo no lugar. Então, é aquele momento de quietude. Então, cada um de nós temos essa necessidade desse momento de quietude. Depois, nós temos a questão do ritual. Ele usou essa palavra, o Eric Berne, para dizer, por exemplo, aqui nós, cristãos, nosso ritual seria o quê? Nós temos algo que é contínuo, como, por exemplo, de manhã eu acordo, estudo a minha Bíblia, a lição. Eu sei que domingo à noite tem culto, quarta-feira, sábado. Então, eu tenho uma rotina, um ritual de busca por alguém que é superior a mim, ou seja, o nosso Deus. E rituais são comuns em nossa vida, sim ou não? Quase todos nós, ou praticamente todos nós, temos rituais no dia a dia da nossa vida. Exato. São as rotinas, né? E aí também nós temos um terceiro, que seria o passatempo. Nós gastamos tempo também com passatempo. O que seria isso? Algo que também nos faz bem. Tem aquelas pessoas, eu, por exemplo, quando a gente estava morando lá na Faama, quando era o meu primeiro dia de férias, adivinha o que eu ia fazer? Eu sentava na varanda assim, lá é bem quente, então vinha aquela brisa assim da mata, que ali na Faama tinha uma mata grande assim do lado. Eu pegava meu crochêzinho e eu ia fazer. Aquilo ali, para mim, era o meu passatempo, porque eu queria esquecer de todo o semestre de trabalho e eu queria agora usufruir aquele momento. E esse calorzinho, aqui em nosso meio, temos alguns paraenses e também maranhenses. Opa! Eles conhecem o calor do norte. Sabem, né, o que eu estou dizendo. Muito bem. Então, algumas pessoas gostam, por exemplo, de sair para jogar uma bolinha, outros vão fazer uma caminhada no parque, que eu acho também muito gostoso. Então, são passatempos. Tá. Depois nós temos a questão da atividade. Ele chamou atividade para todas as atividades laborais que nós temos. É o nosso trabalho, é um estudo, é uma especialização, algo que faz nos crescer como profissionais. E aí nós temos esse bloco vermelho, que são os jogos psicológicos. Pulando, que nós já vamos voltar nele, nós temos a última
etapa ou o último estágio do nosso tempo, onde nós gastamos um tempo na intimidade. O que seria essa intimidade? Não necessariamente a intimidade só do casal, mas seria uma conexão entre o pai com a mãe com o filho, a mãe com o filho, o pai com os filhos também, conectividade com os familiares, talvez. Então, essa intimidade seria, assim, uma forma que você tem de ser você sem as máscaras, sabe? Quando eu penso em intimidade, para que nós possamos conhecer bem uma pessoa, é necessário intimidade no relacionamento. Exato. E vocês lembram de algum personagem, algo tremendo, um personagem bíblico que deu a vida por nós, que devemos buscar ter intimidade com ele? O nosso Salvador, Cristo Jesus. E para isso nós precisamos de tempo, né? Tempo com ele. Exato. Nos comunicar com ele. Exatamente. Só que nessa sequência aí, tem esse bloco vermelho, jogos psicológicos, que eles meio que bloqueiam, eles meio que impedem de chegar no estágio que nós tanto queremos, que é vivermos sem aquela máscara, vivermos os nossos relacionamentos de maneira genuína, de maneira verdadeira. Então, o que seriam esses jogos psicológicos que nos impedem de alcançar isso? Então, gente, essa questão da comunicação, quando eu estava estudando isso, eu falei, gente, eu tenho que falar para as pessoas. Talvez muitas já sabem, mas eu não sabia. Então, para mim, foi uma eureka. Eu falei, uau, eu quero, sabe, eu aprendi. Aí eu falei para ele um pouco, ele falou, olha, é interessante. Quem sabe alguns casais, as famílias, podem se apropriar desse conhecimento e melhorar o relacionamento na área de comunicação. Eu creio que essa é uma das chaves que podem contribuir muito para os nossos relacionamentos, não só de casais, como também de toda a nossa família. Exatamente, até no trabalho, né? Até no trabalho. Então, olha só, o Eric Berne, ele definiu o seguinte, que os jogos psicológicos, eles são sempre negativos, né? E eles são uma série de transações e ações e reações entre pessoas. Então, olha só, na comunicação. Então, o que seria isso? Então, nós vamos ver o seguinte, o que são os jogos psicológicos? Imaginem aí uma grande pedra de gelo, né? Ela tem só aquela pontinha em cima, mas praticamente o dobro, talvez, do que apresenta acima da superfície, ela tem para baixo. Então, aqui, na verdade, seria o seguinte, a superfície é o que alguém diz, o que alguém faz, mas que seja socialmente aceito, né, por todos, mas que, na verdade, o que tem por trás, muitas vezes, é uma intenção que não é revelada. Então, segundo aí o Eric Berne, os jogos psicológicos não são brincadeiras. Eles são um conjunto de transações ulteriores, ou seja, transações dissimuladas, não é? Que elas são repetitivas, têm um desfecho definido, mas que a culminância dele traz frustração para nós. Então, olha só, por que nós jogamos, então? Por que nós começamos a jogar? Então, na verdade, nós temos aqui a questão da sobrevivência e esse jogo também se torna uma moeda de troca. Já vou dar exemplos para facilitar isso daí, mas vamos assim nos apropriar um pouco da parte mais técnica, né? Então, vamos lá. O motivo de nós continuarmos jogando é o seguinte, nós temos o passado, aquela dinâmica familiar do passado, e hoje nós temos a dinâmica também da família, só que a família agora, nós antes éramos jovenzinhos, crianças, né? Crianças, jovens, adolescentes, nos casamos. E aí nós temos agora o cônjuge, nós temos os amigos, nós temos os filhos, nós temos os relacionamentos de trabalho, né? Então, o que acontece? Nós buscamos pela previsibilidade, ou seja, algo que já é previsível, que já é meio que seguro para mim. E aí, como seria isso? Todo jogo psicológico ele exige uma dupla camada de comunicação.
Sem a mensagem oculta nas entrelinhas, não há armadilha. Então, seria o seguinte: o nível social eu digo uma coisa, mas lá no nível oculto eu tenho outra intenção. Aí você me diz, mas será que isso acontece comigo? Olha só um exemplo bem simples. Alguém chega e você fala, chegou na hora, hein? Às vezes nem a pessoa está um pouquinho atrasada e você usa ironia. Você não diz o que é, você usa aquela dissimulação, que, na verdade, o que você queria dizer é o seguinte, você está atrasado. Por que você chegou agora? Mas você não diz o que é, você usa uma dissimulação. Isso é bem simples, mas vamos lá. A anatomia do jogo seria mais ou menos assim. O I para a isca, aquela isca mesmo de anzol. Aí o F... Alguém aqui gosta de pescar? Mas aqui é outra coisa. Então, vamos lá. A fraqueza é o lado vulnerável meu. Pode ser um medo que eu tenho, uma sensibilidade, pode ser alguma irritabilidade, não é? Aí vem a questão do R de resposta, que é quando há a conexão. Alguém joga e o que é o mais fraco, naquele momento, ele vai e cai nessa isca. E aí vem a resposta, vem a mudança, que é a vulnerabilidade, vem uma confusão, a pessoa fica perplexa e fala, mas parece que está faltando chão aqui debaixo dos meus pés, e o desfecho é o mal-estar. Então, olha só, o primeiro passo seria o seguinte, a armadilha. Vem assim, a isca é um estímulo, como eu já comentei, dissimulado, né, ulterior, e o jogador, ele lança a isca nas entrelinhas e vai à conversa. E aí acontece. Por exemplo, alguém pode até elogiar e falar assim, olha, você é o melhor profissional nessa área que eu conheço. Aí ele quer que você, eu vou agora me desarmar aqui, vou, né, aceitar isso. Mas, às vezes, na verdade, o que ele está querendo é algo que talvez você não possa fazer. Talvez aquilo ali pode ferir o que você acredita que são seus princípios. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, com algum tipo de elogio que vem, mas ele vem carregado já de uma armadilha. Aí vem a fraqueza, o ponto cego do outro. Para funcionar, ele precisa enganchar, no caso, ou no medo, ou na culpa, ou na ganância. E aí vem a resposta. A pessoa morde a isca, reage, e o jogo começou oficialmente. Vamos já ver, então, aqui mais um detalhe e depois nós vamos ao exemplo. Então, vem agora a puxada de tapete. Como seria isso? Seria a mudança. Então, no momento, talvez, ele esteja ali usando o primeiro jogador, né, ele joga o seu papel, o seu comportamento de interação, e aí talvez ele possa ser vitimado, mas de repente ele já muda para um outro papel, exercendo o papel de agressor. Um exemplo disso, vamos lá, um exemplo para facilitar esse entendimento. Digamos que uma pessoa chega... Depois eu falo isso. Eu perguntei para ela se os casais jogam. Vamos já falar sobre isso. Por exemplo, chega alguém para você e fala assim, puxa, olha, está tão difícil lá em casa, sabe? Eu não tenho tempo para minha esposa, é só trabalhando, eu não tenho tempo para os filhos. Gente, eu não sei o que eu vou fazer mais. Aí a pessoa chega para você e fala assim, e aí essa pessoa que ouviu fala assim, sim, mas por que você não faz assim então? Tira um tempinho na sexta-feira à noite, né, para ficar ali com a sua esposa. Aí a pessoa que é uma vítima, olha só o exemplo de vítima, fala assim, não, mas sexta-feira à noite eu tenho ensaio, eu tenho não sei o que para fazer e tal, não dá. Aí a outra pessoa que está escutando, que caiu no jogo, ela vai falar assim, sim, mas então por que você não acorda um pouco mais cedo no sábado? E aí você tem um momento ali com a sua esposa. Não, no sábado não dá, porque meus filhos acordam cedo, como eles não vão para a escola, esse dia eles querem ficar lá perto da gente, tal, então não dá. Aí a pessoa tenta mais uma vez, ela fala assim, sim, mas então, por que não leva para a avó, para alguém? Aí ela fala assim, não, a minha mãe é idosa, minha sogra é idosa, não dá, criança exige demais. E aí a pessoa sai e fala assim, né, sai de perto, porque já cansou. Aí ele, que é vítima, ele confirma o que ele fala assim,
O meu caso não tem jeito mesmo, tá vendo? Ninguém consegue me ajudar. Eu não consigo mesmo sair dessa. Não tem jeito o meu caso. Então, ele personifica ou ele confirma o que ele é, vítima. E parece que aquele ali não consegue sair daquele um círculo aí que ele passa a ser vicioso. Então, é sempre da mesma forma, o desfecho sempre é o mesmo. Então, o segundo jogador, quando ele cai nessa jogada, ele fica perplexo e ele não entende o que aconteceu. Talvez nessa situação não tanto, mas a gente poderia ver outros exemplos que podem trazer um pouco mais de clareza. Mas antes, vamos aqui ao terceiro passo, que é o desfecho do jogo. Como seria isso? O desfecho do jogo seria o seguinte: a etapa final da equação, os dois parceiros colhem a recompensa do jogo. Aí a gente pensa, uau, é recompensa? Não, mas não é uma recompensa boa. Não é algo bom. Na realidade, o desfecho, apesar de ser chamado de desfecho, de recompensa, ele convida ao mal-estar, sabe? Convida ao mal-estar. É sempre aquela sensação ruim de algo que não deveria ter acontecido. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Digamos que eu chegue para o meu esposo e fale assim: marido, olha, tá chato, viu? Tá chato. Você não para mais em casa o tempo todo na rua. Que é isso? Eu não tenho mais, olha, você o tempo todo e eu estou aqui sozinha e arrumo não sei o quê, faço aquilo outro, e você sempre por aí. Nossa, eu não acredito. Sempre, você sempre está aí, sabe? São palavrinhas aí, e aí eu começo a reclamar. Na verdade, olha só o que acontece. Aí ele pode virar para mim e pode falar assim: poxa, eu não acredito que você vai falar isso. Olha, eu não saio por aí fazendo nada de errado. O que eu estou fazendo é só trabalhando. Eu estou fazendo isso para atender melhor nossa família. Tem faculdade das filhas para pagar, tem não sei o quê. Aí ele começa, ele caiu no jogo. O que eu deveria ter feito no início de tudo? Eu deveria ter falado o que era a minha intenção. A minha intenção, eu estava o quê? Carente. Então, eu queria, na verdade, o que eu queria mesmo é que ele me desse o quê? O ombro dele, para me ouvir, para conversar. Meu ombro é todo seu, amor, e sempre será. Opa! Isso é lindo, né? Então, mas por que eu não chego e falo o que eu realmente preciso para eu chegar naquele último estágio de intimidade? Por que vem esse bloqueio? O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter falado assim, olha... Então os casais jogam. E muito. Por quê? Porque nós conhecemos a fraqueza do outro. Esse é o problema. Conhecemos a fraqueza dos filhos, então nós jogamos. Às vezes nós fazemos ameaças. Gente, isso é muito triste. Então, por exemplo, eu poderia ter chegado para ele e falar assim, olha, eu queria muito um tempinho contigo. Será que a gente pode hoje à tarde ou à noite, a gente sentar um pouquinho aqui na sala? Faz tanto tempo que a gente não conversa. Por que eu não falo, vou ao ponto, sem os jogos, sem as máscaras, e converso claramente? Porque daí o retorno vai ser de acordo com o que eu gostaria. Mas aquela farsa toda do jogo me impede. Então, na verdade, olha, o triste mesmo é o que vem por vir. Qual é o grande paradoxo disso? A pergunta é, se o desfecho sempre traz tristeza, então por que ativar esse ciclo? Mas que, na verdade, olha que resposta, porque os jogos, eles geram uma recompensa para os jogadores a nível inconsciente, porque nós não fazemos jogo de propósito, nós fazemos jogos assim porque nós somos ensinados, e ele passa a ser o quê? Algo que eu vou utilizando pela vida toda, porque eu acho que isso que é o certo. Então, olha só, a resposta para o nosso cérebro, qualquer atenção, mesmo que seja de forma de atrito, ou seja, negativa, para ele já é superior do que o vazio, que eu não tenho relacionamento. Olha que triste isso. Então, olha só, o propósito é saciar fomes. Que tipo de fomes? Talvez os jogos garantem que o outro olhe para mim. Mesmo que não seja do jeito que eu gostaria, mas pelo menos ele olhou. Outra coisa, a fome do estímulo, o conflito, o drama, ele quebra um certo tédio. E também tem a estruturação do tempo. O jogo também ele preenche o tempo que provavelmente estaria vazio.
E aí vem o que eu comentei no primeiro exemplo. Nós jogamos para ter razão das nossas piores suspeitas. Então, aquela pessoa que se acostumou pela vida a ser vítima, ela vai jogar para confirmar que ela realmente continua sendo vítima. Aquela pessoa que tem um certo medo, por exemplo, digamos que um senhor, né, chega à casa dele e ele fala assim, olha, vocês realmente... Ai, não era do jeito que eu queria minha vida, viu? Sabe, eu queria muito ter feito um mestrado, dar algo melhor, um doutorado, alguma coisa, mas não dá. Eu tenho o meu tempo todo para pagar a conta. Eu trabalho para pagar a conta, faço não sei o quê. Eu não tenho tempo para estudar, e tal, e tal. Aí a esposa escuta aquilo e fala assim, puxa, eu sou um peso na vida desse marido. Ó. Os filhos também. Aí o povo ali, a população ali da casa, né, a esposa, os filhos já pensam, realmente a gente está frustrando os planos do papai. Só que sabe o que está por trás desse jogo? O medo. Talvez o medo dele de não ter conseguido, ou se ele tentasse passar numa prova de mestrado, aí ele talvez não conseguisse passar. Então, é mais bonito para ele colocar os outros como sendo os bloqueadores dos sonhos do que ele ir atrás dos próprios sonhos. Sabe, isso é muito sério. Então, são coisas que a gente nunca desvenda, parece que a cortina sempre está fechadinha. Aí, quando você abre, você começa a observar o que, de fato, são os jogos. E aí, vocês vão perceber o seguinte, que quando você observa isso, você vai perceber quando uma pessoa chega jogando com você, porque o ciclo, o estilo, ele é semelhante. Ele é semelhante, ele tem uma certa estrutura repetitiva. Amor, e o que nós podemos fazer? Qual a chave para parar de jogar com os jogos psicológicos? Então, vamos a isso, né? Então, como nós poderíamos parar com isso? Nós precisamos nos dar conta, né, que o mecanismo e a energia que nós estamos desperdiçando nisso. Olha, por que, como eu dei o exemplo, né? Por que eu não falo para um filho, eu chego para ele e falo assim, meu filho, olha, a mãe está preocupada com isso, isso. Em vez de você falar assim, meu filho, toda vez agora, todo sábado à noite agora, você quer sair com essa mesma turma aí, eu já falei que eu não quero isso. Por que você não vira para ele e fala assim, filho, olha, a mãe tem cuidado de você, tem orado por você, todos os dias, meu filho. Você é muito precioso para mim e para o seu pai. Filho, o que você acha se a gente pudesse mudar essa tua rotina? O que você acha se a gente fizesse tal coisa? Ou fala para mim, o que a gente poderia fazer diferente? Opa, você abriu um espaço para um diálogo verdadeiro. Então, tem a turma da igreja e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai conversar deixando as portas abertas e não já bloqueando com coisas já, os pressupostos ali já determinados, sabe? Nós precisamos abrir espaço na nossa comunicação e não deixar que a nossa energia seja gasta resolvendo um conflito que nem deveria ter existido se a gente tivesse chegado, conversado de uma maneira mais clara. E, por exemplo, é interessante eu mesma identificar a minha fraqueza, você mesmo identificar a sua fraqueza. Por exemplo, se eu sei que o meu ponto cego, ou seja, é a irritabilidade, opa, deixa eu vigiar. E aí, quando eu for orar, eu vou falar, Senhor, eu tenho observado que o meu ponto fraco é a irritabilidade. Senhor, eu tenho observado que é o medo. Senhor, eu tenho observado que eu tenho sido vítima. Mas eu não sou vítima. Eu posso também ser uma pessoa que enfrente as coisas. Senhor, me ajuda com isso. Então, você vai agora dizer para Deus quais são os seus pontos fracos que você tem reconhecido. E aí, sim, o que você vai fazer? Você vai agora vigiar para não cair nessas iscas de pessoas que já conhecem, já sabem quais são os seus pontos fracos. E aí você vai recusar essa resposta. Quando você perceber o estímulo, aqueles estímulos ocultos, ou seja, o que está realmente lá embaixo do que vem socialmente aceito, aí você vai agora responder de uma outra forma, quebrando aquela equação ali, não é?
E o único, olha só como é que é sério isso aqui, gente. O único degrau que realmente importa. Olha o que nós queremos e olha o que os jogos eles vão nos atrapalhar. Interromper o ciclo dos jogos psicológicos não é apenas evitar o mal-estar, é recuperar o seu tempo e a sua energia mental para a única forma de estruturação que nos preenche de verdade. Relações entre linhas, sem anzóis e sem desfechos dolorosos. Quando a gente passar a quebrar esses jogos, nós vamos passar a ter relacionamentos mais felizes, mais verdadeiros, mais reais. E isso Deus pode nos ajudar. Sabe? Deus pode nos ajudar. Nós já temos aqui na Bíblia, como meu esposo leu no início, sobre o perigo da língua. A questão, o primeiro texto dele foi da questão das intenções, né? Nosso coração é enganoso. Nós somos pessoas pecadoras, mas Deus está com a gente. E a gente pode buscá-lo e a gente pode falar: Senhor, olha, eu quero agora me derramar aos teus pés. Quantas vezes eu fiz determinada coisa que eu não sabia que era um jogo? Me ajuda a sair desse círculo vicioso. Eu quero ter uma comunicação verdadeira. O Senhor é o verbo. O Senhor é a palavra, o Senhor é o poder. Então, o Senhor pode me ajudar na minha comunicação. E eu tenho certeza que Deus, porque Ele fala lá em Mateus 7, o que a gente pede, a gente recebe, se for da vontade dEle. O que a gente busca, a gente encontra, não é isso? Então, se é para nós melhorarmos os nossos relacionamentos, Deus com certeza vai nos atender, porque Ele tem interesse no bem-estar dos seus filhinhos. Esse é o nosso propósito, ter um relacionamento em que a nossa comunicação, nós possamos desenvolver algo que seja produtivo, construtivo e não destrutivo. Em Efésios capítulo 4, verso 32, a palavra é clara: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Queridos, que a comunicação do nosso lar com o nosso cônjuge seja uma comunicação sincera, transparente, duradoura e que venha a contribuir com o nosso crescimento em Cristo Jesus. Assim também para com os nossos filhos, e que o nosso lar possa reinar a paz, que o nosso lar possa ter a presença constante de Cristo Jesus e que nós, como família de Deus, possamos nos preparar para a eternidade, desfrutando e buscando os mecanismos e as chaves necessárias para contribuir com a nossa comunicação, não só entre casais, mas também entre nosso Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus e Salvador. Nesse momento eu convido você a pegar na mão da sua esposa. Se os filhos estiverem perto, nós vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir que o Espírito Santo continue trabalhando em nossa vida, em nosso relacionamento, para buscarmos desenvolver uma relação que seja duradoura e segundo a vontade de Deus. Pai querido, Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade nesta noite de vermos um pouquinho de como é importante a comunicação da família, o quanto é importante nós compreendermos aquilo que é prejudicial para o nosso lar, para o nosso relacionamento, mas acima de tudo, ó Pai, entendermos também que nós temos uma palavra poderosa à nossa disposição, que é as Escrituras Sagradas, que tem várias chaves que podem contribuir com o nosso fortalecimento, com a nossa comunicação, com a nossa esperança, com a nossa fé. Portanto, ó Pai, permaneça conosco, conduzindo os nossos passos, nossa família, e que cada lar possa representar aqui, ó Pai, o plano da salvação que está à nossa disposição, mas que cada lar também possa dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E que juntos, ó Pai, possamos servir a Ti e também alcançando assim, através dos nossos lares, muitos outros lares para
o reino eterno. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Apenas um recadinho antes de darmos continuidade. Os ministérios da família organizaram um espetacular coquetel, ok? Toda a igreja está convidada. Então, terminando aqui, nós vamos descer e você é nosso convidado a estar conosco. Pastor e Gesane, perdi vocês dois aqui. Muito obrigado, foi maravilhoso. Estávamos tomando nota. Bom, chegamos ao momento aguardado. Alguns falam assim: pastor, eu estou me sentindo como se eu estivesse indo para o meu casamento. E alguns vieram à altura. Então eu quero convidar vocês nesse momento para se colocarem em pé, ok? Eu não sei se é possível, não fiz o teste, mas eu creio que seja. Eu queria pedir para que você ficasse de frente para o seu cônjuge, ok? Muito bem. Só me ouça, não precisa olhar para mim, tá bom? A partir de agora, o teu compromisso é apenas com o seu cônjuge, tá bom? Então, vocês viram que o último degrau, apresentado pelo pastor Sindra e pela sua esposa Gesane, é relacionado à intimidade, à conexão. E sabe, Deus, Ele nos presenteou e Ele criou 4 conectores de intimidade e Ele nos deu para fortalecer o nosso relacionamento conjugal. E esses conectores são o olhar, o abraço, as palavras e o toque. Mas muitas vezes nós convivemos diariamente e nós deixamos de utilizar esses presentes maravilhosos, mas tão simples, que fortalecem o nosso vínculo entre marido e esposa. Então eu quero convidar vocês a participarem nesse momento em silêncio, com muito respeito, desses conectores. Nós vamos desfrutar um pouquinho deles, tá? O primeiro deles é o olhar. Então eu quero convidar você nesse momento para você olhar nos olhos do seu cônjuge, ok? Olha na menina dos olhos do seu marido e da sua mulher. Porque sabe, tudo começou com o olhar. E um dia você olhou nesses olhinhos e se apaixonou por eles. Os olhos são frequentemente a primeira ponte entre as duas pessoas. Foi através dos olhares que muitos aqui começaram a sua história de amor. Então eu gostaria que vocês ficassem em silêncio, alguns instantes, apenas olhando um para o outro. Olhe nos olhos. Enquanto você olha, talvez você lembre do início da sua jornada, do primeiro encontro, do namoro, dos sonhos que vocês compartilhavam um com os outros, olhando nos olhos. Agora reflitam um pouco. Há quanto tempo vocês não param para simplesmente se olhar? Para olhar um para o outro sem distração, sem celular, sem televisão, sem pressa. Nos olhos da pessoa à sua frente existe uma história inteira escrita, uma história da qual você faz parte. Nesse momento, você vai então segurar as mãos do seu cônjuge. Esse conector é o toque. Segura as mãos, faz um carinho suave. Deus nos criou para expressar amor também através do contato físico. Vamos segurar então as mãos um do outro. Percebam quantas batalhas essas mãos já enfrentaram. Quantas contas para pagar, trabalhar, filhos para criar. Quantas lágrimas talvez juntos vocês enxugaram.
Quantas orações fizeram juntos? Esse simples gesto diz: eu continuo escolhendo caminhar com você todos os dias. Eu continuo aqui, do seu lado. Ainda estou aqui para te apoiar e te ajudar. Você pode fazer um carinho no rosto, no braço. Aproveite esse momento para um carinho muito especial. Acariciar o cabelo da sua esposa. Mas se segure, tá? É só um toque. Não pule etapas. Nosso terceiro conector são as palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, como hoje foi mencionado. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder das palavras, da língua. Palavras podem ferir profundamente, mas palavras também podem curar, restaurar e fortalecer, como vimos ontem nos sermões apresentados. Olhando para o seu cônjuge agora, eu quero que você complete esta frase. Uma coisa que eu admiro em você é... Diga, por favor, para o seu cônjuge o que você admira nele. Palavras, tá? Segurem. Eu sei que vocês estão doidos para algo a mais, mas segurem. Palavras. Agora eu quero que vocês completem outra frase. O momento em que você foi uma bênção para mim foi... Abençoe seu cônjuge. Mais uma para fechar. Hoje eu agradeço a Deus por você, porque... Complete. Hoje eu sou grato a Deus porque... Talvez você não se lembre amanhã de tudo o que ouviram nessa noite, nessa palestra, mas dificilmente vocês irão esquecer as palavras sinceras vindo da pessoa que vocês amam. Então, nesse momento, diga para o seu cônjuge: eu te amo. Nesse momento, então, você vai dar um abraço bem apertado no seu cônjuge. O abraço comunica acolhimento, proteção, aceitação e segurança. Não um abraço rápido, mas um abraço que demore. Talvez este abraço está dizendo: eu estou aqui com você, você não está sozinho. Continuamos juntos nessa caminhada. Mesmo quando faltam respostas ou palavras, um abraço sincero muitas vezes comunica mais do que muitos discursos. Muito bem. Agora nós vamos refazer os nossos votos que você fez um tempo atrás, no dia que você assumiu o compromisso com o presente que Deus te deu. Então, eu vou começar com os maridos, ok? Eu vou começar com os maridos. Nós não vamos ter troca de alianças hoje, é apenas de votos, ok? Então eu vou fazer algumas perguntinhas, homens, e eu quero ouvir um sim mais forte do que no dia do seu casamento, ok?
ok? Mas não olhem para mim, olhem para o seu cônjuge, tá bom? Eu vou conduzindo, porque você vai dizer sim, não para mim. Você vai dizer para ele e vai reafirmar para Deus a sua aliança. Maridos, diante de Deus, padrinhos e amigos, você deseja renovar novamente os votos de matrimônio com a sua mulher para continuar com a sua legítima esposa? Queres amá-la e respeitá-la? Sempre queres ser sincero para ela, uma espécie de marido que sabes que deve ser bondoso, forte, amoroso em todas as ocasiões. Quer tenhais muito ou pouco, quer possais residir numa mansão ou num pequenino apartamento? Agora vocês, mulheres, diante de Deus, dos amigos e parentes, deseja renovar os votos de matrimônio com seu marido para continuar como seu legítimo esposo? Quer amar e respeitá-lo? Sempre quer ser sincera para com ele, uma verdadeira auxiliadora, tendo amor, bondade, ternura e dulçor, e assim prover um refúgio, um abrigo de amor que lhe proporcione coragem e força? Muito bem. Então agora, nesse momento, os maridos podem beijar a sua esposa. Nós vamos encerrar esse momento tão lindo e especial. Vocês podem se voltar para cá agora. Nós vamos encerrar esse momento, essa cerimônia, agradecendo a Deus por ela, agradecendo pelos nossos matrimônios. Mas de um modo especial, eu quero incluir alguém que não está participando da renovação. Porque aqui nós temos alguns casais que são namorados, noivos. Temos aqui os nossos filhos. Temos aqui alguns que estão se preparando, pedindo a Deus por um relacionamento, por um namorado, por uma namorada. E nós também queremos pedir a bênção do Senhor sobre você, para que em breve você, com a graça do Senhor, também possa constituir a sua família. Fechem os olhos e convido a igreja toda para que se coloque em pé. Toda a igreja. Muito bem. Pai querido, encerramos essa cerimônia, encerramos esse final de semana da família. Aqui estão os casais que o Senhor constituiu. Aqui estão as famílias que o Senhor conduziu até aqui. Nós agradecemos, ó Pai, pela Tua condução, pela nossa união de cada um. Aqui também estão os nossos filhos. Aqui estão alguns casais namorados que estão se preparando para começar a vida a dois. E nós queremos pedir a Tua bênção sobre eles, que eles comecem essa jornada com o Senhor caminhando com eles. Aqui temos jovens também que sonham num futuro também ter um namorado, uma namorada, uma esposa, um esposo. E desde já oramos para que o Senhor direcione a pessoa correta, certa, para esse relacionamento. Aqui também estão os nossos filhos, e nós pedimos a Tua bênção sobre eles. Já queremos aproveitar esse momento e agradecer pelo alimento que vamos compartilhar logo na sequência. Agradecemos por ele e pedimos a Tua bênção. Muito obrigado, ó Pai, por esse final de semana tão especial. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te
seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti.